Boa noite, irmãos. Graça e paz reinando nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Já fomos muito abençoados até agora, né? As palavras que Deus ele tem liberado sobre nós são palavras que são espírito e vida. Se nós ficarmos atentos, a gente não sai da casa de Deus sem ser alimentado, sem ser saciado. Sempre tem um cuidado do Pai oferecido aos nossos corações, diante de cada uma das nossas necessidades. Palavras que vão se tornando uma construção dentro de nós. E, quando chega um determinado momento, a gente vai ver a materialização daquilo. Amém? Então, nós temos que ficar atentos, porque são palavras de vida. Uma palavra hoje, uma palavra amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, e aí está sendo construído dentro de você a vida de Deus. E no mundo espiritual, com Deus, primeiro é dentro de nós. Nunca vai ser o contrário. Então, eu aproveito para te encorajar, para você permanecer, para você perseverar. Porque Deus não é homem. O que Ele tem empenhado no seu coração vai se manifestar diante dos seus olhos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por que eu posso crer? Porque eu sei da minha vida com o meu Deus. Você sabe da sua vida com o seu Deus? A Bíblia fala que aquele que anda em integridade, ele anda seguro. Integridade é você andar com inteireza, com sinceridade diante do seu Deus. Você está sempre entregando para Ele o seu coração, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos, em todas as suas escolhas, atitudes. Isso basta. Isso basta para Ele poder pegar a nossa vida como aquele barro, né, lá de Jeremias, o vaso, né, o barro nas mãos do oleiro, e fazer aquilo que Ele já tem proposto no coração dele. Então, o lugar que Deus está nos chamando é um lugar cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Para isso, a gente precisa se humilhar. Eu tenho assim no coração, irmãos, que Deus ele está chamando a igreja para se humilhar. Na última ministração aqui, eu falei que Jesus, ele não foi humilhado em nenhum momento quando ele caminhou aqui nessa terra. Ele se humilhou. E por isso ele ficou num lugar de proteção, num lugar onde nada e ninguém pôde se levantar contra ele, derrubar ele, tirar ele do propósito que ele tinha, que o Pai tinha para ele. Então, vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Não importa o que você está passando, importa o que você está vivendo da palavra que você tem recebido. Isso é que importa. Porque se você está vivendo, praticando aquilo que você tem ouvido da parte do seu Deus, você está num lugar de segurança. E na nossa vida tudo é processo. Quando eu não entendia isso, eu ficava muito ansiosa, sabe? Mas eu tenho procurado descansar nos braços do meu Pai, sabendo que Ele é o meu Deus, que Ele é o Deus da minha salvação, que Ele é o Deus da minha redenção, que Ele é o Deus da minha provisão, e que a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele é fiel para concluir. Amém. Se a gente não desistir, Ele permanece fiel. Ele é um Deus imutável, Ele não falha. Ele não falha. Ele é Deus. Então, eu queria começar lendo com vocês. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da graça salvadora que o nosso Deus ele tem para nós. Graça salvadora e capacitadora na vida daquele que teme, na vida daquele que anda em aliança com o seu Deus.
A graça, ela tem 3 aspectos diferentes. A graça, ela salva, a graça, ela ensina e a graça, ela sustenta. Vamos falar juntos? A graça salva, a graça salva, a graça nos ensina e a graça nos sustenta. Então, guarda isso no seu coração. A graça, ela nos salva. Ela nos salva de quê? Ela nos salva de nós mesmos. Ela nos salva das nossas fraquezas, da nossa falta de conhecimento, das nossas limitações, das nossas debilidades. E eu passei uma experiência agora recente, que eu quero compartilhar com vocês, que eu fiquei assim, maravilhada com o cuidado de Deus. Eu fiquei muito grata, diante do que Deus ele pôde manifestar diante dos meus olhos. Nós passamos uma experiência agora há pouco tempo, onde a Esther, ela colidiu com um carro, né, vindo da escola, ela estava de bicicleta, e ela colidiu com um carro. E eu lembro que quando a amiga dela ligou, né, do telefone dela para mim, né, e que quando eu vi ali o telefone, era a Esther chamando, mas que eu ouvi a voz, e não era a voz dela, logo eu já veio do meu coração, algo aconteceu. Mas, quando eu percebi que algo tinha acontecido, a paz, ela estava lá no lugar, o meu coração estava em paz, e ele continuou em paz. E aquela menina, quando ela começou a noticiar, né, o que tinha acontecido com a Esther, né, coisas, né, terríveis, né, o estado que ela estava e tudo, eu nem deixei ela terminar de falar. Eu comecei a falar a palavra. Eu comecei a clamar, o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha casa, sobre meus filhos, e nenhuma ferramenta preparada contra a minha filha vai prosperar. Na hora, eu lancei a palavra na hora, ela falando lá, eu não deixei ela terminar de falar, e depois ela passou o telefone para a mãe dela, e a mãe dela, né, falou, olha, estou levando ela para tal lugar, para o hospital, e você encontra com a gente lá. E eu, tudo bem, nós fomos, né, meu marido fomos encontrar lá, e nessas horas, irmãos, na hora do problema, na hora da dificuldade, guarda isso no seu coração. O que vai se levantar nas suas emoções, na sua alma, não importa. Isso é normal, isso vai acontecer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu alma, sentimento e emoção. Ele é espírito e importa que aqueles que andam com ele andem no espírito. Então, eu pude assim perceber, sabe, que mesmo as minhas emoções se levantando, se erguendo, eu pude olhar para dentro de mim e encontrar lá um lugar de paz, um lugar de confiança e um lugar de tranquilidade, sabendo que o meu Deus, ele estava cuidando da minha filha. E você começa a ouvir, a mente começa a produzir, ela começa a falar com você, tá acontecendo isso, chega lá, você vai encontrar ela nesse estado e tal, e aquilo, a escolha é sua. Orar em línguas, entregar e falar, Deus, muito obrigado, o Senhor é Deus na minha vida, o Senhor não falha, o Senhor está cuidando, o Senhor já trouxe o livramento. É uma batalha constante na nossa vida aqui nessa terra, mas é uma batalha vencida. Vencida, por que é vencida? Porque Jesus já venceu por nós. Nós aqui num lugar diferente, sabe, num lugar de emoções elevadas, sabe, de incredulidade, é que atrapalhamos o agir de Deus. Então, eu cheguei lá, minha filha, ela estava em pé no guichê para fazer a ficha dela lá, para ser atendida com a amiga dela. E eu já olhei aquele dia e falei, Deus, muito obrigado, o Senhor é fiel. Mas ela tinha cortado a cabeça e o sangue, a orelha dela estava tudo suja de sangue assim, ó, até, né, escorrendo assim. Sangue já seco, né, endurecido. E a partir daquele momento que nós entramos ali, ela não foi liberada, eles queriam segurar ela para ficar em observação, por causa da pancada na cabeça, porque ela ficou alguns segundos, né, um pouco inconsciente. E aí eu fiquei orando o tempo todo. E eu ia lá dentro de vez em quando, eles não queriam deixar eu ficar lá, porque ela completou 18 anos agora. Então, assim, eu fiquei naquele estado, né? A minha alma queria me colocar naquele estado de aflição, sabe? De preocupação,
de incredulidade, mas em todo tempo eu fiquei vigiando o meu coração, eu fiquei me entregando a Deus e falando, Deus, nenhuma ferramenta preparada contra a Esther vai prosperar. Ela está oculta em Cristo, ela está guardada no esconderijo do Altíssimo. E a palavra, quando ela é liberada, irmãos, quando ela sai da sua boca, não precisa ser alto, não. Mas você coloca audível para você. E libera a palavra para o mundo espiritual ouvir. Para o mundo receber, o mundo espiritual receber as ordens. E obedecer às ordens do seu Deus, dos anjos do Senhor, porque eles trabalham em nosso favor. E a partir daquele momento, irmãos, não foi fácil. Foram 26 horas dentro daquele lugar. E eu pedi ajuda em oração a algumas irmãs. E as coisas foram acontecendo. Ela não foi liberada por causa de um exame que ela tinha que fazer, mas como ela estava bem, aparentemente bem, eles não liberaram. Eles jogaram o exame dela para o dia seguinte, 7 horas da manhã. E nós chegamos lá meio-dia, antes de meio-dia do dia anterior. E eu naquela aflição, assim, sabe, de alma, mas no meu espírito, eu quero que vocês entendam isso nesta noite. Você vai conseguir perceber essa aflição que vem, mas você vai conseguir perceber também que lá no seu espírito, a presença do Espírito Santo de Deus está lá, te concedendo força, te concedendo fé, coragem, ousadia para crer no seu Deus, para confiar e descansar no seu Deus. E ela queria ir embora, ela falou, mãe, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui, tudo. E chegou um momento lá que aconteceu um episódio que eu fiquei assim, chocada, irmãos. Eu falo, Deus, o Senhor guarda as nossas vidas e todo lugar que a gente vai, coloca a planta do nosso pé, a luz do Senhor está conosco, os propósitos de Deus estão ali e eles vão ser estabelecidos, não adiantam. E ela estava tomando medicamento sentada e do lado dela sentou um rapaz. E esse rapaz, irmãos, ele começou a ter uma convulsão. Eu nunca vi coisa igual da minha vida. Eu nunca vi coisa do tipo, da pessoa espumar, da pessoa soltar sangue pelo nariz, pela boca. E eu, assim, fiquei assim, falei, Deus, eu comecei a ajudar ele, depois juntou as enfermeiras, e eu resolvi sair, falei, não, eu preciso sair. Saí, levantei as minhas mãos e comecei a orar pelo rapaz. E interessante que, normalmente, a gente não presta atenção em nada, mas lá na entrada, quando eu estava lá na entrada, na recepção, que esse rapaz entrou, eu escutei o nome do rapaz. Eu acho que foi Deus, né, que permitiu que eu gravasse, porque nessa hora que eu levantei, comecei a levantar as minhas mãos e a orar por ele, o Espírito Santo me trouxe à memória o nome que eu tinha ouvido dele lá fora, e eu comecei a orar e colocar a vida dele nas mãos do Senhor. E eu vi ali, irmãos, uma fúria tão grande do diabo querendo ceifar a vida daquele rapaz, sabe? Então, assim, eu vejo que Deus, ele trabalha, nós é que temos que estar atento. Eu não gostaria de estar ali, mas eu estava. E Deus, Ele quer nos usar, Ele quer manifestar a glória dEle, nós temos que estar atentos. E eu pude ver o livramento que Deus deu para esse rapaz. Um dependente de álcool, que estava tendo problema de abstinência e estava tendo esses problemas de convulsões. E eu pude conversar com a irmã dele um pouco, falar para ela, né, do amor de Deus. E quando foi mais ou menos umas 5h30 da tarde, eu tive que voltar lá para fora, porque eles não estavam deixando eu ficar lá dentro. Eu tive que ficar muito firme no espírito, guardar o meu coração, porque você não pode, ela tem 18 anos, é só criança, é só idoso. E eu tive que ficar lá fora guardando o meu coração, na confiança de que o meu Deus, Ele estava ali, em momento nenhum Ele nos deixa, Ele nos abandona. E Ele ia guardar a vida da minha filha. Então, quando foi 5h30 da tarde, que eu estava lá sentada, que eu vi esse rapaz saindo em pé, andando, sem apoio, sem nada, eu só levantei os meus braços e falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor não perde, sabe? Deus não perde, assim, nenhuma oportunidade. Nada, assim, quando nós estamos ali ligados, estamos ali entregues a Deus, Ele não perde nenhuma oportunidade. E eu não consegui me conter, eu tive que ir lá e ministrar uma palavra para ele. Eu já tinha conversado com a irmã dele, mas eu fui lá e falei com ele de Jesus. Falei que ele tinha recebido um livramento enorme e que ele precisava confiar no poder de Deus, no amor de Deus, que Deus iria ajudar ele a sair daquela situação, que o diabo não ia ceifar a vida dele, 37 anos de idade.
sabe? Eu liberei aquela palavra ali, e eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Sabe, um dia eu vou ter oportunidade, eu não sei, se eu não tiver também, não tem problema, eu confio na obra, eu confio no poder da palavra do meu Deus sobre a vida das pessoas quando ela sai da minha boca. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento para nós, porque quando nós liberarmos, as pessoas vão receber, as pessoas serão ministradas. E eu fiquei maravilhada, porque eu vi aquele rapaz saindo em pé, sem precisar ser amparado. Ele estava um pouco assim desnorteado, porque eles dão remédio e tudo, mas assim eu fiquei grata, eu falei, Deus, com poucas horas ele já foi liberado. Então, irmãos, o cuidado de Deus ele é muito grande. E depois, eu fui observando cada detalhe que foi acontecendo. Na segunda-feira de manhã, isso aconteceu numa segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã, o Samuel levantou, 8h30 da manhã, um pouco assustado, ele tinha sonhado com a Esther. E ele repreendeu. Ele falou que não tem o costume de repreender, de orar, assim, quando ele sonha, mas ele falou assim que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, e ele, na mesma hora, ele repreendeu. E aí, 8h30 da manhã, né, quando foi 11h30, veio a notícia. Então, assim, Deus me mostrou, irmãos, cada detalhe do que o diabo estava armando para ela. Cada detalhe, assim, minuciosamente, do que o diabo estava armando para ela. Ele estava armando para ela muito mais do que apenas um tombo de bicicleta, uma colisão. Muito mais. Mas Deus falou comigo assim, olha, na sua insuficiência, quando você reconhece a sua insuficiência, eu posso ser para você todo suficiente. Falei, Deus, eu não posso ficar lá dentro, mas o Senhor está cuidando dela, os teus anjos estão lá, ela está oculta em Cristo. Quando foi à noite, chegou uma moça lá que eu não via há anos, uma amiga minha, conhecida minha, que eu não via há anos. E ela trabalhava no SAMU, eu não sabia nem que ela trabalhava no SAMU. Ela sabia que ela era da área de saúde, mas não sabia que era do SAMU. E por causa da presença dessa moça, ela foi lá dentro, eu falei com ela, ela falou comigo, o que você está fazendo aqui? Eu contei para ela, ela falou, vou lá e vou procurar sua filha. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus. Eu vou lá e vou procurar. Ela foi lá, procurou minha filha, né? E ela voltou com uma enfermeira, que não era do setor que ela estava. E essa enfermeira, ela me deu toda a atenção, falou, vamos lá para você ver. Mas aí ela saiu, como ela não era do setor, ela foi para o setor dela, eu fiquei lá. E desse horário em diante, eu não saí mais. Olha o cuidado, Deus me mostrou tudo. Ele falou, filha, você está entendendo? Eu estou te explicando, eu estou te mostrando minuciosamente o meu cuidado para com a vida de vocês, a vida daquele que confia, a vida daquele que se entrega. O diabo não pode. O diabo ele faz o papel dele de tentar. É papel dele tentar, e ele vai tentar, mas aquele que está andando em aliança com Deus, no temor do Senhor, ele está seguro, ele está guardado, ele está oculto em Cristo Jesus. E a minha filha me contou, depois que nós chegamos em casa, né, terça-feira, 3h da tarde, ela me contou algo que eu fiquei chocada. Eu falei, Deus, como não confiar, Senhor, nos seus cuidados, como não confiar? Ela me explicou, falou, mãe, o enfermeiro que estava arrumando o leito, porque quando ela falou que ela ia ter que ficar no hospital, ela saiu da poltrona e foi para o leito, ele foi arrumar o leito. O enfermeiro que foi arrumar o leito lá para mim, ele era para arrumar para mim e para uma outra que estava comigo. E ele falou, o leito dela seria o 8, que era no setor feminino. E o 12 estava no setor masculino, era só idosos de cama, acamados, que não levantavam para nada. Totalmente acamados. E tinha uma moça só lá, que estava com o pai dela, de idade também. E na hora, eu fiquei assim, falei, Deus, muito obrigado, Senhor. Na última hora, o enfermeiro trocou, porque o leito dela teria que ser o leito 8, que é o leito feminino, e eles trocaram na última hora, colocando ela no leito lá masculino. Pois eu estava lá, pela mão poderosa do meu Deus, ele não permitiu que me tirassem de lá. Chegou um momento que a enfermeira falou assim,
Você conseguiu autorização para ficar aqui? E eu não podia mentir. Eu falei, eu vou mentir? Eu não preciso disso, eu tenho um Deus por mim. Eu falei, olha, eu não consegui, mas eu preciso ficar. Aí ela pegou e falou comigo, olhou para mim e falou assim, olha, eu vou permitir você ficar, porque o exame que ela vai fazer amanhã cedo precisa de acompanhante, porque senão eu não poderia permitir. Eu só olhei para o alto e falei, Deus, muito obrigada, agradeci ela com todo carinho e fiquei lá. Mas, irmãos, o diabo estava armando coisa muito pior para minha filha. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder sobre as nossas vidas. Ele está sobre os umbrais do nosso coração. Foi exigido que ele fosse colocado lá no Antigo Testamento, nas portas. Mas não, hoje ele está nos umbrais do nosso coração. Por quê? Porque existe uma entrega, existe uma rendição do nosso coração, uma dependência do nosso coração em confiar no nosso Deus. Em saber que Ele está nos guardando, que Ele está nos livrando. Quando eu entrei no Uber de volta para casa, a notícia que estava no Uber, Deus me deu mais um sinal. Olha aí, isso aí é mais um sinal que eu estou te dando. De que a minha mão poderosa, ela esteve com você. Ela esteve com você, ela sempre vai estar com você e com a sua casa. Confia, descansa e entrega. Fica na dependência de porque eu sou Deus, eu não sou homem. Quem anda em aliança com Deus, irmãos, tem um lugar de segurança. Tem um lugar de segurança. Ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as adversidades, o que importa é que o nosso coração esteja guardado ali, um coração limpo, um coração, sabe, de criança, para poder depender de Deus. Eu fiquei tão maravilhada. Eu fiquei tão grata a Deus, sabe? Eu não vou falar aqui mais nada, não, a respeito dos detalhes, não. Mas já deu para vocês entenderem a dimensão, sabe? Daquilo que, às vezes, a fúria do inimigo vem contra nós, mas maior é o nosso Deus. Nós estamos cercados, nós estamos acampados por uma muralha de fogo. Sabe? E o temor do nosso coração, a entrega do nosso coração, ela não permite que nada ultrapasse essa muralha de fogo. Nada ultrapasse essa muralha. Deus, Ele é fiel o tempo todo. A imutabilidade de Deus é o lugar da nossa segurança. Ele não muda, nós é que precisamos mudar, nós é que precisamos nos render todas as manhãs, entregar a Ele o que está dentro do nosso coração, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Porque Ele é o único que pode endireitar as nossas veredas, Ele é o único que pode nos livrar do engano do nosso próprio coração. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é o engano do próprio coração dele. Porque se ele não acordar, se ele não despertar, for despertado pelo Espírito Santo de Deus, aquele engano do próprio coração dele pode matar ele. De ti mesmo, ó Israel, vem a tua ruína, mas do seu Deus vem a sua salvação. Vem o escape, vem a resposta, vem a vitória. O diabo não está brincando, irmãos. Por isso nós temos que entender que nós não podemos brincar também. Nós temos que remir o nosso tempo. Nós temos que entregar o nosso coração de verdade. Falar, Pai, eis-me aqui. Eu não consigo sozinho. Eu não posso. Arranca de mim toda inconstância. Eu estou vendo tanta inconstância, sabe, no meio do povo de Deus. O povo de Deus não está sabendo o que quer. Sabe, o propósito que Deus tem para ele. E ele fica perdido, sabe? Ele fica aqui, ali. Ele não está plantado, ele não está firmado. Como é que Deus pode trabalhar? Como é que Deus pode dar a ele o entendimento do próprio caminho dele e conduzir ele para o centro da vontade dele? Não tem como. A sabedoria do justo é entender o seu próprio caminho, é entender o que está se passando com você, é conseguir enxergar aonde Deus está trabalhando. Eu tenho visto aonde Deus está trabalhando comigo. E nós precisamos ver, nós precisamos contemplar isso, entender isso, para nós não sermos desviados para a direita, para a esquerda, para não sermos enganados pelo nosso próprio coração, pelo nosso ego, pelas nossas próprias paixões, desejos naturais dessa terra, da nossa carne.
Que Deus ele tenha misericórdia da igreja, que Ele mostre para a igreja, eu te plantei aqui. Entenda o que eu estou fazendo, entenda o que eu estou preparando, fica firmado na minha presença, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para o homem ele é falho, nós todos somos falhos, mas se nós decidirmos andar com aquele que é perfeito, a cada dia que se passar, nós seremos aperfeiçoados, aperfeiçoados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. A obra é dele nas nossas vidas. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja onde o cabeça é Cristo. Então, Ele é que precisa estar ali ordenando, sabe? Direcionando, guiando, mostrando para nós o caminho que a gente deve seguir. Então, eu fiquei com muita gratidão. E sabe como que eu saí do hospital? Antes de pisar lá fora, assim, ó, saindo, Deus falou comigo. Eu sempre serei, Deus, eu ouvi assim, ó, Deus sempre é por nós. Eu ouvi isso no meu espírito, Deus sempre é por nós. Por isso, nada e ninguém poderá ser contra nós. Nós precisamos ouvir a voz, ouvir a palavra, o Espírito falando, ministrando lá dentro de nós, porque esse é o lugar da nossa segurança, irmãos. Quando você ouve a Deus, a condição do seu coração lá dentro muda. Ela é mudada. E não tem ninguém que pode te arrebatar das mãos dele. Não tem ninguém que pode te arrebatar do propósito que ele estabeleceu para você. As suas emoções não podem. Os pensamentos não podem. As mentiras não podem. Nada pode nos tirar desse lugar, quando a palavra de Deus ela é, sabe, implantada lá, enraizada dentro de nós. A obra é dele nas nossas vidas. Eu estava subindo aqui para a igreja outro dia, e quando eu cheguei aqui perto, bem pertinho, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, para mim pode parecer impossível aparecer uma casa aqui, ó, nessa região aqui, para minha mãe, que ela estava querendo mudar. Ela morava lá para cima, bem longe, e estava querendo mudar já há mais de um ano. E eu orando assim no Espírito, Deus, para mim pode parecer impossível, mas para o Senhor não é. Não é impossível aparecer uma casa aqui nesse pedaço. E apareceu a casa exatamente no pedaço onde eu estava orando. Eu falei, Deus, o Senhor é tão tremendo, o Senhor nos surpreende de uma forma tão maravilhosa, a gente fica indesculpável. A moça, né, que estava alugando a casa, ela falou assim, olha, eu vi a placa na segunda-feira, exatamente no dia que ela tinha colocado a placa. Na terça-feira de manhã, ela falou comigo, vem cá olhar, mas tem mais 2 pessoas para vir olhar. E eu fui a segunda a olhar, e depois a terceira pessoa foi, e ela deu preferência para nós. E para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. A minha mãe está morando aqui do lado da igreja, ela já começou a congregar aqui, porque ela estava afastada, né? Ela passou algumas situações, ela estava afastada de tudo, ela não estava congregando de maneira nenhuma. Então, ela já até apareceu aqui umas 2 vezes, né? Ela mudou agora em maio, ela já apareceu aqui umas 2 vezes. Então, assim, a gente fica assim, sem palavras, irmãos, com o cuidado de Deus. Mas, para Ele cuidar de nós precisamos lançar esses cuidados, não segurar, não achar que a gente vai conseguir resolver do nosso braço forte, né? Que a gente vai conseguir fazer do nosso jeito, que as coisas vão acontecer do nosso jeito, e a nosso tempo e a nosso modo. Não vai. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Então, assim, eu fico sem palavras, porque ela desce a rua, uns minutinhos ela está na minha casa. Eu passo aqui várias vezes na semana, o Samuel passa lá toda hora. É assim, o suporte que a gente pode dar a ela, o cuidado que a gente pode ter com ela, só pode ser obra de Deus. Só pode ser o cuidado de Deus, não tem outra explicação. Então, Deus é assim, Ele quer fazer para nós sempre mais, além daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder que age em nós. Vamos deixar esse poder de Deus agir em nós, para nós sermos alinhados com a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Para nós experimentarmos
tudo aquilo que já está proposto no coração dele. Deus, ele faz, a graça dele se manifesta dessa maneira, não é porque nós somos bons, porque eu mereço, porque você merece. A graça dele se manifesta dessa maneira porque ele é bom. Ele é bom. Nós não somos bons. Bom só tem um. Não é porque nós somos bons. É porque ele é bom. Porque isso é do caráter dele. É o caráter próprio dele. A graça nos ensina. Né? Então, eu falei aqui que a graça nos ensina também. A graça nos ensina a viver, né? Está lá em Tito 2, 11 e 12. Vamos abrir? Tito 2, 11 e 12. A graça nos ensina. Então, vamos para esse tópico agora. Uma palavra, para mim, que resume a vida cristã aqui na Terra. Tito 2, 11 e 12. Porque se você não abrir, olha lá, para você ganhar tempo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ao 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça nos ensina a viver de maneira piedosa, né, de maneira sensata, de maneira justa. E eu tenho também uma coisa para contar para vocês a respeito disso. Nós temos dificuldades, irmãos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E houve um tempo atrás aí que eu estava muito aflita, né? Quando eu falar assim, acho que vocês vão me compreender. Eu estava muito aflita, mas isso é na alma. Não confunda, entenda. É só na alma. E não importa o que está na alma, importa o que está no espírito. Amém? Porque vai vir, enquanto nós estivermos com os nossos pés aqui na terra, vai vir. Essas emoções, essas aflições, essas preocupações. Mas o que você faz com isso é que importa. Se você guarda o seu coração, Deus vai te dar experiências. Deus vai te mostrar que Ele está com você, Ele vai te instruir. Então, eu estava assim, um pouco aflita com relação à alimentação dos meninos, né, do Samuel e da Esther. Estou abrindo meu coração para vocês. E teve uma semana que eu cheguei a ficar assim, ó, que a minha carne tremia. Porque eu falava assim, Deus, eu já conversei muito com eles. E eles precisam compreender, sabe, a respeito da alimentação deles. E aí, o que eu estou vivendo, irmãos, o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo diante dos meus olhos, eu estou assim, sem palavras. Como que Deus, Ele cuida? Como que Deus, Ele cuida? Eu comprava muitas coisas, né, no Ceasa, sementes, essas coisas assim, e o Samuel, ele está lá atrás, ele está olhando para mim, e o Samuel, ele falava assim, para que gastar dinheiro com isso? Para quê? Tem que gastar dinheiro com coisa que a gente come. E eu falei, não, peraí, né, deixa quietinho lá, uma hora, dentro de mim eu estou assim, daqui a pouco isso aí ele vai começar a experimentar isso aí. E fui agradecendo, falei, Deus, eu já conversei com eles, agora quem faz a obra é o Senhor. Quem convence, quem atrai, quem mostra a verdade é o Senhor. Hoje, os negócios que eu compro lá, eles comem, que é uma maravilha. Eles vão lá e eu falo, meu Deus, achei que tinha para eu comer. Não, já acabou, eles já comeram. Sabe? Então, assim, irmãos, como é bom a gente, sabe, descansar em Deus, como é bom a gente parar, sabe? A gente está aqui na frente para poder incentivar vocês, para poder encorajar vocês. Não é porque a gente é perfeito, não, a gente passa por vários processos, a gente passa pelo tratar do Espírito Santo também, sabe? Então, assim, eu falei, Deus, eu já conversei, agora eu vou orar, eu vou adorar, eu vou agradecer a Deus, porque o Senhor vai mostrar. Então, chegou um tempo que eles entenderam que fazer exercício sem cuidar da alimentação era a mesma coisa que nada. E aí começaram a cuidar da alimentação, né? Estão comendo, agora a salada que eu fazia
agora tem que ser 3, 4 vezes mais. Glória a Deus, né? Porque eles estão se alimentando de maneira consciente. Então, assim, Deus, Ele nos surpreende. A graça, ela nos ensina. Foi o que nós acabamos de ler aqui. De maneira sensata. Se você não cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo, você vai conseguir servir a Deus aqui nessa terra? Você precisa do seu corpo bem cuidado, você precisa da sua alma bem cuidada e do seu espírito no esconderijo do Altíssimo, para você servir a Deus, para você honrar a Deus, para você amar a Deus. Então, assim, é só gratidão que eu tenho no meu coração. Eu sei que muita coisa ainda vai melhorar, porque nós temos que pensar assim, né? Que se já andamos, né, subimos um nível, Deus ele tem mais um para nós. Amém? Ele sempre vai ter mais um nível para nós. Nós não podemos nos contentar. Nós temos que, né, agradecer a Ele no lugar que nós estamos, mas ver também, começar a contemplar mais um nível que Ele tem para nós subirmos de nível. E a graça, ela nos sustenta. A graça nos sustenta. Também tenho mais 2 experiências para falar rapidinho. A respeito da graça nos sustentar, irmãos. Eu passei um momento, eu fui ficar com a minha cunhada no hospital um dia, e eu cheguei lá por volta de 1 e pouca, quando foi 2 horas, eu comecei a passar uma circunstância muito forte mesmo. E aí, eu pensei assim, né, eu comecei a ouvir, pede seu marido para te buscar, infelizmente, você não vai poder servir a sua cunhada, você vai ter que ir embora. E você vai ouvir sugestões, só que você precisa dar crédito à voz do Espírito. Ouvir, você vai ouvir, mas dar crédito é só mesmo a voz do Espírito. E eu peguei, fui para o banheiro, chamei uma irmã no telefone, nós oramos, e eu falei, Deus, eu vim aqui para servir ela, eu não vou embora. E comecei a confessar, o Espírito Santo colocou a palavra na minha boca. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é na fraqueza do seu ser que vai manifestar o meu glorioso poder. E eu fiquei com aquela palavra assim, o tempo todo adorando a Deus e agradecendo por aquela palavra. Foram quase 3 horas de circunstância. Quase 3 horas. Aquela pressão no meu corpo físico. Mas eu fiquei firme. Não preocupa com o tempo. Você está passando circunstância? Não preocupa com o tempo, não. Preocupa em entregar o seu coração. Se preocupa em receber aquilo que você ainda não tem de Deus naquela situação que você está passando. Porque, com certeza, Ele tem algo para oferecer para você, para te levar para um nível mais elevado naquela circunstância que você está passando. Então, não fica preso a tempo, não. E aí, quando foi, depois de quase 3 horas, 5 horas da tarde, Deus me deu uma oportunidade. Eu saí na porta do hospital, quando eu voltei, a moça que estava com a mãe dela, acompanhando a mãe dela, ela estava chorando, né, porque estava lendo uma cartinha lá, uma oração que eles tinham entregado no quarto. Ela estava chorando, Deus falou comigo assim, vai lá e abraça ela. Eu obedeci à voz do Espírito Santo. Quando eu abaixei para abraçar a jovem, a pressão cedeu instantaneamente. Instantaneamente a pressão foi embora naquela hora. E Deus falou comigo, filha, a minha graça te é suficiente. Sempre vai aparecer obstáculos para vocês pararem, para vocês não avançarem, para vocês não irem adiante, mas coloca os seus olhos em mim, coloca os seus olhos no autor e consumador da sua fé, porque fiel é aquele que nos chama, fiel é aquele que está conosco, sabe, que vai cumprir todo o propósito que está no coração dele. Todo o propósito, nós precisamos nos aquietar para ouvirmos a voz de Deus. Eu fiquei, enquanto eu não ouvi a voz de Deus ali, eu não saí dali. E aquela moça pôde receber, né, da parte de Deus um consolo, uma palavra. Eu fiquei assim tão maravilhada, eu falei, Deus, que maravilha! Como que o Senhor trabalha, como que o Senhor é tremendo. Foi na hora exata. Foi eu abraçar ela, assim, na hora exata. A pressão cedeu instantaneamente. E eu pude experimentar da graça que sustenta. A graça do nosso Deus, ela nos sustenta. Ela é sustentadora.
E eu tinha pego também, sábado passado, um compromisso de fazer 300 trufas para uma pessoa, e eu não estava bem, porque a semana foi muito difícil. E eu comecei a ouvir, né? Você vai ser envergonhada, você não vai honrar o compromisso, que coisa feia. E aí, igual eu estou explicando para vocês, a gente vai ouvir sugestões, mas você precisa decidir dar crédito à voz do Espírito Santo. Não importa o que você está ouvindo. Importa você dar crédito à voz do Espírito Santo de Deus. E aí eu me aquietei e falei, a palavra veio de novo. A minha graça te basta, pois o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí eu ouvi Deus falando comigo assim, chama sua irmã. Minha irmã estava na casa da minha mãe aqui. Liguei para ela, ela desceu com menos de 10 minutos e eu consegui entregar o que eu precisava entregar, o que faltava para entregar, porque eu já tinha mandado uma parte, né? E aí o que faltava eu consegui entregar. Deus, ele me honrou, ele não permitiu que eu fosse envergonhada, porque o que eu estava ouvindo era isso, você não vai dar conta. E, de fato, se eu não tivesse obedecido à voz de Deus para chamar minha irmã, eu não daria conta mesmo. Deus já sabia da situação, do fim daquela situação. Foi necessário eu obedecer à voz dele. E ela desceu e ela me ajudou a finalizar aquele trabalho. E glória a Deus, eu não fui envergonhada. Deus não permitirá que aquele que confia nele seja envergonhado. Ele nunca permitirá isso, irmãos. Mas é o lugar do nosso coração, é a entrega, é a rendição, é você ali no lugar de humildade falando, Deus, eu sou insuficiente, eu não posso, eu não consigo. Sozinha, eu não consigo, sozinho, eu não consigo sair dessa situação. Entender a graça é o seguinte, é mesmo diante das adversidades, agradar a Deus fazendo o que é certo e bom, em atitudes e em palavras. Eu não vou ler as outras passagens, né? Mas isso aqui está na palavra de Deus. Isso aqui está lá em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Depois vocês leem em casa. Entender a graça é a mesma coisa que, diante das adversidades, você escolher agradar a Deus, fazendo o que é certo e bom, em atitudes e em palavras. Aquele que não retrocede, sempre vai experimentar o poder da graça. Essa palavra eu preciso ler, 1 Pedro 5,10, para a gente poder encerrar. 1 Pedro 5,10, para a gente poder encerrar. Pedro 5,10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A obra é de Deus. Se você não retroceder diante do que você está passando, você vai experimentar o poder da graça de um Deus invencível. Uma graça que te sustenta, uma graça que te ensina, uma graça que te salva. A palavra diz também, acheguemo-nos com confiança diante do trono da graça, para que alcancemos força, né, resposta, socorro em tempo oportuno. A lei nos instrui, mas é o Espírito que nos capacita. E isto é graça. Vou falar de novo. A lei nos instrui, mas é o Espírito que nos capacita. E isto é graça. Porque nós precisamos confiar
que a graça de Deus ela é totalmente suficiente para nos capacitar, seja em qual for a situação, para nos ensinar e para nos sustentar. Fiel é o que vos chama, fiel é o que fará. Fiel é o que nos chama, fiel é o mesmo Deus que vai fazer, que vai manifestar diante dos nossos olhos cada uma das suas promessas. Deus ele está buscando um alinhamento da igreja. Sabe, esse alinhamento, ele está dependendo de uma coisa só, humilhação. Nós rasgarmos diante do nosso Deus, não as nossas vestes, mas o nosso coração. Deus ele está trazendo esse alinhamento. Fica atento, irmão. Fica atento. Ele está movendo, sabe? Ele está trazendo esse alinhamento. Mas nós precisamos estar atentos aos sinais que ele está dando. Eu acho tão tremendo, tão maravilhoso quando uma pessoa chega aqui na frente para orar, para dar um testemunho, para falar da palavra, não importa. E aquilo que é falado, Deus já está ministrando no meu coração. Eu fico tão grata a Deus, eu falo, Deus, eu estou sendo ajustada, eu estou sendo alinhada, eu não estou aqui, perdida, sem saber o que está acontecendo, sem participação, eu não estou. Então, fica atento. Talvez você está aí, pensando, não, mas eu não estou vendo isso acontecer. Está acontecendo, Deus está falando o tempo todo, Deus está se movendo o tempo todo, para que a nossa atenção seja chamada, para que a nossa atenção seja atraída para aquilo que Ele está preparando para liberar. Já está pronto, mas para a liberação ser lançada, ser jogada sobre as nossas cabeças, para a manifestação do poder de Deus vir sobre nós, Deus está esperando esse alinhamento, a unidade. Não permita que o seu coração se perturbe por causa de nada, por causa do externo. Não permita. Entregue tudo. Veio, naquele mesmo instante, lança. Naquele mesmo instante, você entrega. Você fala, Deus, eu não quero isso, eu não aceito isso, isso não está dentro daquilo que o Senhor já está trabalhando aqui comigo, eu não quero, eu não aceito. Eu vou ficar firme. O Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me ajuda a permanecer sobre firmes alicerces, como a gente leu aqui. Jesus, ele está às portas, irmãos. E Jesus, ele falou assim, será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão deixando os problemas tomarem lugar dentro do coração. E sabe o que Deus fala para nós hoje? Pare de se envolver com o problema, se envolva com a minha palavra. O problema, a palavra vai lidar com o problema. A palavra, qual que é a palavra que você tem? Qual que é a palavra que está aí gritando no seu coração aí, e você talvez está desanimado com ela? Persevera. Persevera, persevera. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Persevera, tira os seus olhos daquilo que não é nada. Ergue a sua fronte para o autor e consumador da sua fé. Para o alto de onde vem a sua redenção. Para o alto de onde vem o seu socorro. De onde vem toda a sua provisão. A minha filha está aqui, o que Deus está fazendo na vida dela, financeiramente, é algo assim, que eu falo, Deus, não é mérito humano, não. Ela nunca fez um curso. Mas com uma cadeira comprada aqui no bazar, na sala da minha casa, Deus está honrando ela. Deus está mostrando para ela que Ele é o
pastor dela, que Ele cuida dela, que se ela entregar o coração dela, o que Ele está fazendo no financeiro, Ele quer fazer no espiritual, Ele quer levar ela a lugares altaneiros, para que, através do louvor da boca dela, pessoas sejam alcançadas, sejam curadas, se rendam à presença dEle. Não é para a gente valorizar, não. Valorizar aquilo que está acontecendo no natural, não. É entender que o que está acontecendo no natural tem um propósito no espiritual. A irmã orou lá outro dia comigo e falou que a Esther tenha um salão e que o salão dela sirva para evangelizar. Ela liga a televisão lá, ela coloca louvor o tempo inteiro. O tempo todo é louvor na televisão e não importa quem entra. Ouve louvor, é evangelizado pelos louvores que são tocados ali. Nós temos um Deus, irmãos, que é um Pai. É um Pai, Ele tem cuidado de nós, Ele quer nos guiar, mas nós precisamos confiar, descansar, saber que Ele não falha. Que não é no nosso tempo, que não é do nosso modo. Que Ele está cuidando, que Ele está com as mãos aqui estendidas, ó. Salmo 32 diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Vou te guiar com os meus olhos. Com os meus olhos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus, porque a palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele não volta vazia. Eu repito para vocês, eu conversando com as pessoas, não importa quem é, não importa nem se é cristão, sabia? Eu estou atenta aos sinais. Eu estou atenta àquilo que o meu Deus quer ministrar na minha necessidade. Porque Ele fala, o tempo todo Ele está falando, Ele está querendo te alcançar, sabia? Ele quer alcançar eu e você na nossa necessidade. E por isso, Ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais. E esses sinais vão te fazendo entender o caminho que você quer, que você precisa seguir. Fica atento aos sinais. Fica atento aos sinais, porque os sinais é exatamente para isso. É para você entender aonde o seu Deus está te guiando. Aonde Ele está te levando, aonde Ele quer te levar. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos nos humilhar. Lugar de segurança. É com os nossos joelhos ali, ó, sabe? Rendidos. Não só o joelho, né, mas o coração. O coração rendido, reconhecendo que Deus, Ele é todo suficiente para nós. Que Ele nunca nos deixa, que Ele nunca nos abandona. Que nunca vai faltar nada para nós, nunca vai faltar, nunca, 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 nunca. Pode vir o que for sobre essa terra, porque nós estamos vendo aí o princípio de dores. Pode vir o que for sobre essa terra, os justos, os justificados, aqueles que estão andando em aliança com Deus, aqueles que estão andando retamente com Deus, em sinceridade com Deus, serão preservados, serão supridos, serão guardados. Não temas, não temas, não temas, não temas. O Senhor diz isso para nós todas as manhãs. Não temas, não temas. Então, somente olha para dentro do seu coração o tempo todo. Olha para dentro do seu coração, vigia o seu coração. Vigia o seu coração o tempo todo, guarda ele. Guarda ele, porque dele procede as fontes da vida. Obrigada, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Oh, Pai, que lugar é esse, Pai, que o Senhor está nos levando? Nós não temos palavras.
Nós não temos palavras, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, aqueles, ó Deus, que estão vendo pela live ou verão depois. Pai, muito obrigado, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua graça, Senhor, ela é real, a Tua graça é real sobre as nossas vidas. A Tua graça é real, 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 Pai. O Senhor é fiel o tempo todo, o Senhor permanece fiel o tempo todo. Nós só queremos a Tua instrução, Pai, para tudo aquilo que nós temos vivido, para tudo aquilo que nós temos passado, Senhor. Tu és um Deus de instrução e um Deus de vitória. Libera agora, Pai, sobre o coração dos meus irmãos, uma instrução, Pai, da qual eles estão necessitando, Senhor, seja em qual área for, libera essa instrução agora, fala com cada um deles, ó Pai, revela a eles essa instrução, ó Deus, a Tua instrução é lugar de vitória, a Tua instrução é lugar de vitória, a Tua instrução é lugar de resposta, é lugar de segurança, Senhor. Muito obrigado, famílias fortes, não importa o que as famílias estão passando, importa é a graça salvadora, sustentadora e capacitadora de um Deus invencível, que é conosco, que é por nós. Obrigada, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, ninguém pode roubar a verdade que o Senhor está estabelecendo dentro de nós. Ninguém, irmãos, ninguém. Levanta o louvor do seu coração. Levanta um louvor no seu coração, uma gratidão no seu coração. Ninguém pode contra essa verdade que está sendo enraizada aí dentro do seu coração. Ninguém pode contra a verdade. Então luta com todas as suas forças, para que essa verdade seja cada dia estabelecida, firmada. Se você tem insegurança, vai para dentro do seu quarto, vai se entregar, vai adorar, vai proclamar com a sua boca. Vai proclamar com a sua boca, porque é com a sua boca é a sua autoridade. A sua boca é a sua autoridade. Olha o que está saindo da sua boca, vigia a sua boca é a sua autoridade. Receba a instrução que você precisa nesta noite. Receba a instrução que você precisa. Eu recebo, Pai, a instrução que eu preciso nesta noite para a minha vida, para a minha casa, Pai, para a minha família. Eu recebo, Senhor, e eu creio, Pai, creio que o Senhor é o mesmo que dá a instrução e é o mesmo que capacita cada um de nós a obedecer essa instrução, Senhor. Somos insuficientes, ó Deus. Mas com o Senhor, Pai, com a Tua suficiência, somos mais que vencedores. Com a Tua suficiência, somos mais que vencedores. Obrigado. Você que está sentindo alguma dor, seja curado agora. Em nome de Jesus. Seja livre agora, seja livre nas suas emoções, seja livre agora nos seus pensamentos, na prisão que está aí sobre a sua mente. Seja livre em nome de Jesus. A palavra está sendo liberada. Receba, decida receber como uma criança a sua liberdade. Ser curado agora. Ser liberto agora. Ser livre agora. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. É na liberdade do seu espírito que você é ministrado. Que você é ministrado por mim, diz o Senhor. É na liberdade do seu espírito que você é ministrado por mim. Libera o seu coração. Libera o seu coração. Perdoa. Obrigada, Jesus. Obrigado. Não estamos sós. Temos um advogado. Temos um que é por nós. Por isso nada e ninguém poderá ser contra nós.
Somos escolhidos, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo, sacerdócio real. Obrigada, Jesus, obrigado. Obrigado, uma autoridade sendo liberada agora, uma autoridade no espírito dos meus irmãos, Pai. Uma autoridade que vem do Senhor, uma força que não é humana, que vem do alto, que vem do Pai das luzes, para nós ficarmos firmes, para nós permanecermos, para nós perseverarmos, para nós corrermos a corrida que nos está proposta. Não nos embaracemos, não nos embaracemos. Não nos embaracemos. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que a si mesmo se entregou por cada um de nós. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas, todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa firmeza de fé, convicção no Espírito, de quem o Senhor é para nós, um Deus invencível, um Deus imutável, um Deus inabalável. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, muito obrigada, Jesus. Aleluia, eu abençoo vocês. Vocês têm uma semana de vitória. A semana, quem faz somos nós. Nós é que escolhemos fazer o tipo de semana que nós vamos ter. E a sua já está preparada, uma semana de vitória. Uma semana onde a gente vai rompendo os obstáculos, as dificuldades, as emoções, os sentimentos. Em nome de Jesus. Amém?